Evangelho, mostrar o quanto ele mudou as nossas vidas e continua mudando. Amém? Temos famílias, aqui é uma casa, tem pessoas aqui que são provas do que é um novo nascimento, do que é ser transformado por Jesus. Amém? Vou pregar onde já foi lido 2 vezes aqui. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia lá em João 3, capítulo 1 em diante. Já que eu estava meditando sobre essa palavra e foi lida 2 vezes, creio em confirmação em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Evangelho de João, então, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos falar aqui sobre o encontro, né? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus vai responder dizendo assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Deus é maravilhoso, glória a Deus por esta palavra abençoada. Aqui, irmãos, encontramos um homem, como foi lido, chamado Nicodemos. Aleluia, glória. Nicodemos era um fariseu, não só um simples fariseu, mas era o príncipe dos fariseus. Ele era um mestre. O que é mestre? Ele é uma pessoa que ensinava, um professor. Assim como Jesus, ele era encarregado de ensinar a lei para o povo que se dizia ser crente naquela época. Amém? Então ele era uma pessoa sábia, conhecia a lei, conhecia o Velho Testamento e sabia que o Velho Testamento apontava para um Messias, apontava para um grande Salvador. A Bíblia nos ensina que lá em Gênesis, Deus disse que o pecado entrou na humanidade por um homem e que um homem viria e tiraria o pecado da humanidade novamente. Em Isaías, que também foi lido aqui, são 66 livros de Isaías dizendo de que viria um Messias. É um livro messiânico, apontando para Cristo. Então, Nicodemos sabia, entendia e tinha certeza que haveria de vir um Salvador. E aí surge Jesus na história, irmãos. O que levou Nicodemos a procurar Jesus de noite? Eu vou dizer por quê. E arriscar toda aquela sua fama que tinha entre os fariseus, todo o seu reconhecimento como um príncipe, como uma pessoa que tinha autoridade de ensinar a palavra, ele vai ter com Cristo. E quem era Cristo naquela época? Cristo naquela época, irmãos, não era uma pessoa bem vista por todos, assim como não é hoje. Amém? Por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz para nós que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então hoje é fácil de ver pessoas pregando contra Jesus Cristo, como sempre foi. Amém? Desde aquela época Jesus vinha ajudando, salvando, anunciando aos pobres reino dos céus, anunciando salvação, mostrando que ele poderia levar quem cresce nele, ele poderia levar para o céu, como foi lido em João 3,16. Amém? Só que era totalmente contrário do que os fariseus ensinavam naquela época. Amém? Eles ensinavam que tinham que ficar debaixo do jugo do homem. Eles ensinavam que se não obedecesse, que um príncipe fariseu dizia como Nicodemos, eles estavam sem chance de conhecer Deus. Jesus aparece pregando algo completamente diferente. Trazendo remissão de pecado, trazendo amor entre as pessoas, trazendo uma nova esperança para aquelas pessoas que já não tinham perspectiva de vida. Amém? Por exemplo, naquela época tinha uma doença que era muito conhecida como lepra, que ia desfigurando a pessoa, nascia filha pelos corpos, e não tinha cura naquela época. Hoje já tem, mas naquela época não tinha cura. Então, para aquela pessoa, ela era excluída da sociedade, deixada do lado de fora, ninguém chegava perto dela, tinha um lugar chamado leprosário, e já não tinha solução. Até mesmo para os fariseus, que eram que pregavam Deus naquela época, não tinha solução. Deixava lá e morresse lá e pronto. Aí Jesus aparece curando este povo.
fazendo o contrário do que os fariseus pregavam. Ele pregava que já não tinha mais jeito. Jesus vem mostrar que tinha jeito. Como ele cura um cego de nascença que diziam que não tinha jeito, mas Jesus veio dizer que tinha jeito. Ele cura o paralítico, que o povo dizia que não tinha jeito, mas Jesus vai dizer que tem jeito. Amém? Então ele começa a fazer o quê? Milhares e milhares e muitos sinais, a fim de que o povo cresça. O propósito do sinal, do milagre, é só esse. Para que você veja que Deus está fazendo algo para alguém. Para que você veja que Deus tem o poder de fazer o impossível. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Eu creio. Aleluia. E quando Jesus aparece fazendo isso, grande parte dos fariseus, dos religiosos da época, se levantaram contra ele. Mas Nicodemos, amém? Eu creio em nome de Jesus que não tinha más intenções, como a grande maioria tinha na época. Ele leu sobre as Escrituras e aí surge Jesus fazendo tudo aquilo que a Escritura apontava que o Messias faria. Então ele consigo mesmo ele pensa, não, realmente, esse homem tem algo de Deus, algo sobrenatural. Porque está fazendo coisas que nem mesmo os profetas que eu aprendi, que está na Bíblia, têm feito. Amém? Coisas que Jesus Cristo fez, nem mesmo os maiores profetas, Isaías, pode ver qualquer um, Jeremias, qual for o profeta, Eliseu, nenhum conseguiu fazer o que Jesus Cristo fez. Anunciar tamanha salvação para tamanha quantidade de pessoa e garantir para os pobres, garantir salvação. Amém? Então Nicodemos vai ter de noite. Irmãos, e a noite naquela época não é igual agora. Que tem luz aqui, tem luz ali, a gente caminha de noite, tem gente que trabalha até de noite. Naquela época não tinha energia elétrica, é óbvio. Então quando estava de noite, sem chance, não tinha como andar. Não enxergava uma pedra no meio do caminho. Então Nicodemos vai ter uma hora praticamente impossível de sair de casa. Ele se esforça para estar com Cristo e conversar, ter uma conversa. Aí acontece a conversa de dois mestres. Um mestre da lei e um mestre dos mestres, chamado Jesus Cristo. E ele vai e já reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. Ele fala, mestre, ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não for com ele. Ele fala, nós sabemos. Então não falava só em nome dele, ele falava em nome de todos os fariseus da época. Aí Jesus vai direto e reto ao ponto. Jesus não fala obrigado, eu sou mesmo, é isso aí, você acertou. Jesus fala, não é possível, Nicodemos, entrar no reino dos céus se você não nascer de novo. O que tinha a ver? Com acredito que você vem de Deus, que você faz os sinais, Jesus mostra para ele o que ele realmente estava precisando. Ele estava precisando de uma salvação, de algo que ninguém mais poderia garantir para ele. Ele disse a Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus quando fala para ele, é preciso nascer de novo. Aí, irmãos, tem um entendimento espiritual e um entendimento natural. A gente vê que Nicodemos conhecia toda a letra, sabia o que estava escrito no Velho Testamento. Mas quando se tratava de conversa espiritual, ele ficava perdido. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele pensou que tinha que voltar a barriga da mãe dele. Já sendo velho, ele falou, nossa, mas que complicado Jesus ficou isso. Né? Hoje para nós parece ser óbvio. Porque hoje o Espírito de Deus está sobre todos nós. Mas naquele tempo não estava. Amém? Ficava sobre os reis e sobre os profetas. Jesus fala, necessário que nasça da água e do Espírito. Quer que eu explique o que é água e Espírito? Nascer das águas é quando nós nos batizamos. O que significa para nós se batizar? É uma confissão pública. Perante todo lugar que eu moro, todo mundo que me conhece, que eu me batizei, porque eu realmente quero mostrar para todo mundo que eu me converti. Amém? E nascer do Espírito é quando eu tomo a decisão, quando eu aceito e reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que só Ele pode me levar para o céu. Amém? Glória a Deus. Então muitos naquela época já tinham nascido das águas, mas não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Não acreditavam que Ele era o único que poderia levar o povo para o céu. Isso é nascer do Espírito. Amém? Jesus respondeu assim, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus.
A maior preocupação que nós temos que ter com nossas vidas é essa, irmãos. Se nós já nascemos das águas, se nós já nascemos do Espírito, se nós já estamos aptos a entrar no reino de Deus. Amém? A gente se preocupa com pessoas que já se foram, ou pessoas que vão ir, igual o pastor já falou, com pessoas que já estão com Deus. Vou te dar uma boa notícia. Se você tem alguém que já faleceu, que era baseado na palavra, que acreditava em Jesus Cristo, que é uma boa notícia de verdade. Se você seguir os caminhos de acreditar também no mesmo evangelho que ela acreditou, vocês ainda vão se encontrar lá no céu. Amém? Isso a Bíblia nos garante. Então, às vezes, pessoas ficam preocupadas com quem já foi, com quem vai ir, com quem não foi. E nós esquecemos que também temos que se preocupar para onde nós vamos. E quando nós vamos, como o pastor já disse. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Jesus Cristo veio simplesmente, especificamente com esse propósito. Ele veio para salvar aquilo que já havia se perdido. Amém? Irmãos, Nicodemos, ele fica mais confuso ainda. Jesus fala que o vento sopra para onde ninguém sabe onde vai, não sabe de onde vem, ele fica mais desesperado. E ele começa a perguntar para Jesus, e como é isso? Como é esse negócio de vento para cá? Como é esse negócio de novo nascimento? Jesus fala para ele, ué, mas você é mestre. Você é professor e não sabe ensinar isso? Amém? E fica querendo saber de coisas celestiais, de coisas que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu ainda. Jesus fala para ele, mas eu estou te falando de coisas simples que acontecem aqui na terra, você não está entendendo. Como que eu vou te falar de coisas celestiais? O que está acontecendo aqui? Se você, por exemplo, não consegue amar seu irmão, não consegue amar seu vizinho que você está vendo, como você quer falar que você vai conseguir amar Deus que você nunca viu? Se você não consegue ajudar o pobre necessitado aqui que está perto de você, como você quer fazer algo para ajudar quem está longe de você? Amém? O que ele quer dizer? Se você não consegue acreditar no óbvio, no simples, como você quer acreditar no difícil? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Então ele vai dizer que... Deus aí dentro vou pular um pouquinho para a gente entender aqui, ó. O versículo mais famoso da Bíblia. Que o pastor acabou de ler aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ao 17 aqui, para completar só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, aqui, para a terra, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, esse versículo é um dos mais citados nas igrejas, mais lidos, mais famosos, que Jesus Cristo veio para nos salvar. Quem já sabia disso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Irmãos, eu não sei se eu vou achar a palavra para explicar mais ou menos o que é isso, mas uma tentativa, uma atitude desesperada, exagerada, inimaginável de Deus enviar Cristo para a terra. Por que ele fez isso? Porque era a única maneira de garantir a salvação para mim e para você. Glória a Deus. Ele veio para salvar, vai dizer no 17, não para condenar. Porque se fosse para condenar, não precisava ele ter vindo. Aleluia. Já estávamos condenados. E essa é a verdade. Vai falar aqui mais para frente. Agora, se fosse possível nós garantíssemos salvação fora de Jesus Cristo, você acha que Deus teria enviado o Filho dele para morrer numa cruz a fim de nos salvar? E que é uma coisa que muitos mestres hoje ensinam, que é possível você fazer isso ou aquilo e ser uma pessoa boa sem Jesus Cristo e ainda assim ser salvo. Amém? Tem um sapo ali? Mata não, que ele vai comer todos os besouros aí. É? Amém? A irmã Lúcia já meteu o pé, a irmã Lúcia tem medo? Você entendeu? Lá em casa tá 2, 3 Ajuda que tá aqui. Cadê?